o nosso seminarista Pedro. Hoje, Pedro Barros, futuro pastor, será o pregador dessa manhã. E eu queria que você estivesse orando pela vida desse rapaz. O Pedro é alguém que tem muito abençoado a minha vida como pastor, muito abençoado a vida dessa igreja. É um excelente aluno, dei aula para a turma dele agora, é aluno de 10. O pastor Juan também já deve ter dado aula para ele, aluno de 10. E a gente fica muito feliz com a vida dele, com a presença dele entre a gente. Vamos orar pela vida dele? Senhor, use a vida do seu filho para comunicar a sua palavra aos nossos corações. Deus, nós clamamos que o Senhor nos transforme mediante a exposição da sua palavra, Senhor. Essa oração que nós fazemos no decorrer dessa manhã. Cuide da vida do seu filho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Privilégio estar com vocês aqui. Confesso que eu fiquei um pouco de inveja do pastor Juan. Estava lá no norte do Brasil. Quanto tempo que eu não visito meu norte e não tomei aquele verdadeiro açaí. É diferente do tacacá do norte que nós tomamos recentemente. Depois eu vou contar essa história para os irmãos. Mas amém, Deus é bom. Gente, nós estamos continuando com nossa série de pregações no livro de Atos. Queria pedir que você abrisse sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 12. Nesse momento, nós vamos ler alguns versículos aqui e buscar entender o que o Senhor tem a falar conosco essa manhã, amém? Atos, capítulo 12, a partir do verso 1. Se acompanha comigo. Todos encontraram? Amém, vou ler aqui. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia. Não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abria automaticamente, e, saindo, enveredaram por uma rua. E logo diante, o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Vamos pular aqui para o verso 18. Verso 18. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Verso 20. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era o assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos dos pais do rei, pais dos reis. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, porque ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes
morreu. Só até aí. Inteligentemente, o pastor Ramon, nesse começo do nosso trabalho aqui na igreja, levanta então essa série a partir do livro de Atos, que nos ajuda então a buscar uma referência através daqueles que foram a base para a construção da igreja do Senhor. Ou seja, o livro de Atos revela a nós conteúdos diferentes que de fato mostram sobre a história da igreja. E esse livro ele não é normal, porque é um livro que tem história e fala sobre história. E trazendo aqui mais uma referência ao nosso pastor, se você entrar no seu Lattes, você vai ver que ele está sendo doutorando em história neste momento, né? Então, um homem que com certeza sabe como a história se trabalha, como a história se desenvolve e por aí vai. E sabe muito bem também, e nós aqui sabemos, se você não sabe, perceberá hoje, que o livro de Atos tem uma história do começo ao fim sobre coisas impressionantes. Mas esse livro, ele tem uma questão diferente, que inunda não só Atos, mas toda a Bíblia, que é o sobrenatural, que é a presença do Espírito Santo, que é o poder de Deus através de homens e através da igreja do Senhor. E trazendo uma referência de um livro que eu estava lendo, O Cristão Não Era de Terror, do pastor Dr. Lloyd Jones, ele diz o seguinte: Atos dos Apóstolos é um registro da igreja primitiva. Ao mesmo tempo, de certa forma, ele é um resumo da história da igreja cristã ao longo dos tempos. Quando você verifica a história, você vai perceber que muitas coisas acontecem, e depois que passa um tempo, essas coisas que já aconteceram tornam a acontecer novamente. Bem, é verdade que não necessariamente vai acontecer exatamente como aconteceu antigamente, mas as coisas se repetem. Mas há um momento também em que a história vai mudar os seus personagens. Aí nós vamos ter diferenças. A vida é assim, na vida da consequência da história, coisas se repetem, mas geralmente os personagens e as questões nunca são exatamente iguais do que um dia se passou. Mas, quando chega a história da igreja, há um fator, um princípio completamente novo, porque a igreja é uma associação espiritual. É um ajuntamento de pessoas que não estão no mundo de uma forma natural ou simplesmente só vivendo aqui de uma forma em que os outros vivem. Não, a igreja do Senhor, ela tem um fator diferente que o possibilita e que o empodera a ser diferente. O Espírito Santo de Deus. Por isso que a igreja do Senhor, durante toda a história, registra acontecimentos. E assim como os atos, e as praxes no grego, que era uma palavra que denotava no mundo antigo um gênero, um subgênero reconhecido, caracterizado por livros que descreviam grandes feitos. Ou seja, o livro de Atos descreve os grandes feitos da igreja do Senhor e também os problemas que essa igreja passou. E que chega até nós, a contemporaneidade. Porque não há nada que não tenha acontecido no livro de Atos que não fale sobre o que está acontecendo, talvez, no dia de hoje. Nós gostamos de olhar o livro de Atos, especificamente nesse capítulo 12, que as coisas que aconteceram naquela época tornam-se a acontecer e é um prenúncio, talvez, do que pode acontecer nos dias atuais. E diante de nós, no capítulo 12, está a perseguição da igreja. A igreja do Senhor está em face a face como algo que é iminente e que a igreja do Senhor já experimentou durante toda a história, a perseguição. E a perseguição contra a igreja do Senhor, contra os salvos, contra o povo de Deus, é algo que acontece e se levanta. Por um breve momento, nós absorvemos aquele tempo de paz, surge um antagonista, aquele antagonista é derrubado, as coisas voltam ao normal, experimentamos aquele tempo de paz e as coisas tornam a acontecer.
Se você um dia experimentar, observar a história da igreja do Senhor, você vai ver. As perseguições contra a igreja de Deus é assim. Ou seja, o livro de Atos aqui no capítulo 12 está narrando para nós um acontecimento que de fato, meus irmãos, podem sobrevir sobre nós. Podem sobrevir sobre a igreja do Senhor. Mas é bem verdade que, e graças a Deus também ao Senhor, por ter nos dado um Brasil onde nós não temos experimentado tal coisa. Na história da igreja brasileira, talvez nós não temos essas perseguições tão agarridas como aqui nós estamos percebendo no capítulo 12, na vida de Pedro, na vida daqueles apóstolos. Esse contexto está sendo vivido em outros lugares. Nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades. Por isso que nós vamos observar aqui o que essa palavra nos prepara. O que essa palavra pode nos fortificar para algo que um dia pode acontecer. Não sei, meus irmãos, pode sobrevir sobre nós. Talvez alguns aqui podem não ver, outros verão, face a face, como o mal da perseguição destroça a vida dos cristãos. E eu separo o capítulo 12 de Atos em 3 partes: a perseguição, as perdas e os livramentos, e o triunfo do Senhor. Ora, se a perseguição é algo que historicamente e espiritualmente vem acontecendo com o povo de Deus, há 3 coisas que acontecem também: a perseguição, as dificuldades, o livramento de Deus e o triunfo do Senhor. É certo que isso, meus irmãos, acontece com o povo de Deus. E nós vamos entender como que isso acontece aqui no capítulo 12. O Herodes, este homem que se levanta como um grande antagonista naquele momento para o povo de Deus, da igreja primitiva, nada mais é do que o típico antagonista, perseguidor, homem implacável, que se levanta para buscar, para percorrer, para assustar, para amedrontar, para caçar, para matar o povo de Deus. Este homem nada mais é do que o mesmo exemplo do que acontece na história da igreja do Senhor. Se levanta um que implacavelmente quer, porque quer, buscar a igreja do Senhor, tragar a igreja do Senhor, perseguir, maltratar. É o típico ato diabólico de Satanás, querendo levantar homens e mulheres, pessoas más, para tentar desestabilizar o povo de Deus, para tentar acuar o povo de Deus, para tentar levar o povo de Deus ao fundo do poço. É isso que aconteceu. Herodes é mais um desses que se levanta. Naquela época, então, ele se coloca como essa pessoa, se instrumentalizando diretamente do mal, para buscar correr atrás do povo de Deus. E este homem é um homem que contém dentro dele arrogância. É um homem arrogante. É um homem que por si só fala: olha, esse povo aí que está vivendo nesse dia a dia não merece estar passando por tudo que está passando, não merece ter paz, não merece ter sossego, não merece ter boa fama, cuidados, paz, não merece. É um homem arrogante que por si só quer então tirar das pessoas o que de melhor elas podem ter aqui na terra, que é a paz. Se você perguntar para uma pessoa hoje aqui na terra, fala assim: olha, o que você prefere? Ter paz na vida ou ter muito dinheiro? Só um louco vai dizer que ter muito dinheiro em meio a não ter paz na vida. Porque o que eu já vi de pessoas que têm dinheiro, são ricos, têm os maiores e os melhores bens da terra, mas não tem paz nenhuma e não consegue desfrutar daquilo que tem na sua vida. Eu escolheria paz e te indicaria escolher isso. Porque paz é aquele momento da presença do Espírito onde você pode descansar. Mas esse homem aqui, esse antagonista que se levanta, quer tirar o algo precioso: a paz
das pessoas. Arrogante, como bem é, quer então desestabilizar o povo de Deus. Como muitos outros que se levantaram durante a história. Não sei, talvez que pode se levantar um dia sobre o nosso contexto. Quem sabe, meus irmãos, temos que nos preparar. Mas ele é arrogante porque ele quer tirar o que é seu para a sua própria satisfação. E este homem, o quanto que ele é pequeno, ele ama o delírio do povo. O povo gritando, veja, não é a voz de um homem, é a voz de Deus. Este homem não é uma pessoa normal, este homem é um ser divino. Veja só quando ele fala, não é a voz de um ser humano normal, é uma voz de um ser divino, é um Deus. E é um homem que agora se enche com todo o orgulho, dizendo, eu sou um Deus, eu posso tudo, eu vou fazer o que eu quero. A partir de agora, eu que mando aqui. Eu vou ser então a pessoa que vai decidir o seu futuro. Eu vou ser a pessoa que vai decidir se te jogo dentro da prisão ou se eu vou tirar você de lá. Eu sou um Deus. Herodes é um homem que quer viver com os aplausos do seu público. Não consegue ter uma identidade própria. Se isso faz bem para os judeus, então perseguir Pedro, se faz bem para eles e eles estão me vangloriando, então vou fazer o que eles querem. É aquele famoso ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Ele olha então naquele tumulto, o aglomeramento então de falas, de insultos. Eu vejo algo bom no que eu posso me espelhar. E se apodera de tudo aquilo. E agora diz, eu sou um Deus. E meus irmãos, não existia razão para ele fazer o que ele fez. Não existia razão. Qual é a razão? Ele não tinha nada a ver com o povo judeu. Estava ali vivendo num contexto de leis greco-romanas e tudo mais, mas não tinha nada a ver. A briga era com os judeus e o povo de Deus naquele momento, né, os apóstolos do Senhor. Não tinha nada a ver. Sem razão. Simplesmente ouvindo a palavra dos outros e tomando para si. Não tinha sentido, mas ele vai lá e faz. É a ação do poder diabólico, uma pessoa que está quieta quer mexer com quem está quieto. Mas é procurando problema para si mesmo. É caçando conversa. É assim que minha mãe sempre fala. Eu estava brigando ali com meu irmão, você está caçando conversa com ele? Por quê? Ela queria dizer para mim, você está caçando problema para você? É isso? Você está querendo estar quietinha aí? Você vai fazer isso com ele? Está caçando conversa? É isso que Herodes quer fazer. Não tem motivo, não tem porquê, mas ele vai lá agora e se levanta procurando problema para a sua vida. Ele sente que governa toda a humanidade. Ele sente que a humanidade está na palma das suas mãos. Mas perceba comigo uma coisa. Aqui, no verso 5. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Nesse momento aqui, meus irmãos, nós temos uma virada. Porque o perseguidor, ele acha que não existe do outro lado um poder maior do que o dele. O perseguidor, dotado de toda a sua arrogância, de tudo que ele acha, ele não percebe que do outro lado há gente que está batalhando junto contra aqueles que estão sendo perseguidos, o povo de Deus. E aqui há uma conjunção adversativa, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E aí, é o momento agora em que nós vamos para a parte do livramento. Nós temos a perseguição do Senhor e nós vamos agora para a parte do livramento. Mas havia oração incessante. Mas havia um povo que orava incessantemente pela vida, intercedendo então por Pedro, que estava naquela prisão, que foi guardado a chaves, protegido, então, ali para aqueles que eram os carcereiros, mas havia um povo que estava orando.
o lampejo de esperança, a luz no fim do túnel, aonde tem um grupo orando. Eu sempre digo que a arma da igreja é a oração. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos sair batendo nas pessoas? Nós vamos sair gritando? Nós vamos sair fazendo o quê? Nós vamos orar. Mas havia uma oração incessante pela vida daquele homem. E às vezes o texto, ele dá para nós aqui algumas informações que são interessantes, passa despercebido pela gente. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia calmamente. No verso 4, na verdade, verso 3, diz o seguinte, aqui no finalzinho: eram os dias dos pães sem fermentos. Esse dia dos pães sem fermentos que acontecia lá em Israel, era uma época da lei dos judeus, onde não podia matar ninguém. Era uma lei que não podia, numa época, derramar sangue. E aí você pensa agora comigo, vamos agora para o lado imaginativo da coisa. Olha só o momento onde Pedro está, dentro da prisão, mas protegido por um decreto. Coincidência? Não sei, mas naquele momento não poderiam derrubar o sangue dele, não poderiam matá-lo, não poderiam tragar a vida dele. Há coisas que às vezes acontecem, que o Senhor nos proporciona, nos dando certos livramentos, porque a história do Senhor precisa prosseguir, e através de nós, não porque nós somos pessoas inteiramente dotadas ou inteligentes, poderosas, nós não somos, mas o Senhor quer usar a nós e através de nós para abençoar vidas. E a história da igreja do Senhor precisava continuar através da vida de Pedro, e naquele momento, o momento exato, não poderia derramar o sangue daquele homem, mas havia pessoas orando por ele, e o livramento acontece. Aquele homem experimenta então a visita de um anjo que o liberta daquela prisão, as correntes que o amarravam, os carcereiros que estavam ali fazendo a escolta, 4 grupos de 4 pessoas, era gente demais para segurar um homem só. Mas a diferença é que ele não sabia qual era o inimigo que ele estava lidando. Nosso Senhor Deus então trouxe o livramento para a vida daquele homem. E o anjo do Senhor fez com que Pedro duvidasse se aquilo era real. E à sua frente, abrindo tudo, as portas abrindo na sua frente, chegando a literalmente sair daquele lugar são e salvo. Batendo a porta então dos seus companheiros: não, Pedro não está aqui, não é possível Pedro estar aqui, estava preso, gente, protegido, guardado, não tinha como sair. Herodes trouxe esse decreto para esse homem. Como esse homem saiu? Não deve ser verdade. Ele batendo na porta, dizendo: eu estou aqui, quero entrar. E até que percebe, é ele mesmo. Vai lá, avisa para os outros: o Senhor Deus está lutando conosco. Na história da igreja do Senhor, e o livro de Atos está querendo nos ensinar aqui no capítulo 12, é o seguinte: que a perseguição até sobrevém sobre nós. A perseguição quer nos tragar, quer nos matar, quer tirar a paz, o bem mais precioso que você tem, mas também há um momento que o Senhor vai agir, e o livramento acontece. O livramento é dado, o livramento acontece na nossa vida, e Pedro experimentou isso de uma maneira indescritível. O anjo do Senhor pessoalmente vai lá e tira ele. Vai e continua, tem mais coisa para você fazer. Mas eu falei também para vocês o seguinte: o livramento e também as perdas. Porque é possível sim que em meio à perseguição nós possamos viver o livramento do Senhor. A misericórdia do Senhor pode recair sobre nós, e se um momento nós vivermos isso, Deus pode nos livrar. Mas talvez também nós podemos morrer, podemos ter a nossa vida tragada, e aí sermos aqueles que são os mártires da história, como alguns teólogos escrevem, e eu preguei recentemente sobre Estevão, que Jesus estava de pé o esperando depois da sua morte. Alguns teólogos dizem que quando você morre como um mártir,
E Jesus está de braços abertos, te esperando, de pé, querendo receber. Às vezes, meus irmãos, nós podemos experimentar o livramento em meio à perseguição, mas às vezes nós vamos experimentar a morte. Mas para aqueles que têm Cristo Jesus no seu coração, o reconhecem como Senhor e Salvador, receberão um abraço de Jesus ao encontrar. Ou seja, nós temos uma esperança muito maior. Alguém que nos dará então um presente que ninguém pode tomar de nós, a salvação em Cristo Jesus. Podemos experimentar, sim, dias difíceis e até morrer, mas o nosso presente, a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar. Selado seu nome no livro da vida. Uma vez salvo, sempre salvo. Glória a Deus por isso. E agora, nós esperamos ver aqui, através dessa última parte do capítulo 12 de Atos, o triunfo do Senhor. Porque a figura de Herodes aparece aqui mais uma vez. E uma coisa que nos mostra como a igreja do Senhor é diferente, é porque a igreja do Senhor desafia as exigências totalitárias desse mundo. Ela aponta para uma autoridade mais elevada, que é Deus, que é o nosso Senhor, que tem o poder sobre todas as coisas. Por isso que a igreja do Senhor é perseguida, por isso que a igreja do Senhor, totalmente, em muitos momentos da história, é caçada, porque ela aponta para a sociedade dizendo para vocês o seguinte: olhem, que você acha que é o mais importante, você acha que é você que tem o poder, que você é o maior, você está errado. O maior é Deus. E não se levante não, achando que você é o maioral de todas as coisas. O trono só pode sentar uma pessoa. Não cabe duas pessoas num trono. O trono do Senhor é só dele, ninguém pode tirar. Por isso que a igreja do Senhor é perseguida, porque desafia, acusa, mostra em meio a muitas pessoas, ou uma sociedade inteira que está cega nos seus olhos, a perceber o que você está fazendo é errado, o que você está fazendo não é certo. Existe alguém muito maior do que tudo isso. Por isso, quando a gente evangeliza, a gente prega a palavra do Senhor, e aí você começa a desmistificar na vida de algumas pessoas: olha, o Senhor da sua vida não é o dinheiro não, o Senhor da sua vida é Deus. O dinheiro não faz nada, nenhum sentido para você, porque uma hora a nossa vida acaba aqui na terra, tudo que nós temos aqui nós não vamos levar. Olha, o Senhor da sua vida não é o seu ego, não é você mesmo. Olha, o Senhor da sua vida não são suas amizades, o Senhor da sua vida não é seus bens. E a pessoa toma por si só e fala assim: essa pessoa é louca? Está falando isso para mim? É isso que eu acho especial, é isso que eu acho a coisa de maior agrado da minha vida, é nisso que eu tenho a minha confiança. Essa pessoa quer tirar a única coisa que eu tenho. Tadinha dessa pessoa. Ela não sabe que tudo nessa vida passa, só Deus permanece para sempre. Por isso que a igreja do Senhor, ela permanece e sempre será perseguida, porque sempre vai denunciar aquilo que é errado e não esconde, continua a lutar. E aí, quanto a Herodes, o que acontece com esse homem? Ele é ferido e morre. No mesmo instante, um anjo do Senhor, verso 23, feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus. E, comido de vermes, morreu. O triunfo do Senhor, meus irmãos, essa manhã é certo. Não há um que tenha se levantado como um Deus desse mundo, no seu achismo e na sua arrogância, que não tenha caído, que não tenha sucumbido, que não tenha sido comido pelos vermes, com a areia no chão deste mundo, que permanece, nenhum permanece.
porque o Senhor Deus é o que sempre triunfa. A igreja do Senhor permanece, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e pode levantar o antagonista que for, esse cairá. A sua ruína é certa. Alguns podem experimentar a perseguição, alguns podem ser libertos pelo Senhor, alguns podem até morrer, esse pode viver mais alguns anos, mas para ele sobreviverá o dia final, onde ele cairá. Sobreviverá sobre ele, talvez muito parecido com o que aconteceu com Herodes. Se achava um Deus que tinha o mundo em suas mãos, mas foi ferido pelo Senhor e comido pelos vermes. Aonde ele achava que poderia se sustentar e que viveria talvez para sempre os seus ideais, mas o seu fim foi breve e experimentou a morte como muitos experimentaram. Enterrado sobre areia, tendo seu corpo comido pelos vermes, e experimentou a sua ruína. Meus irmãos, uma coisa é certa: se nós vivermos tempos como esse um dia, se sobrevir sobre nós perseguições, lutas, batalhas contra a igreja do Senhor, eu quero trazer para vocês a confirmação de Deus. Aconteça o que acontecer, meus irmãos, podemos morrer, podemos ser insultados, pode acontecer o que for conosco, mas a igreja do Senhor vai prevalecer. A igreja do Senhor prevalece, permanece, e até o Senhor Jesus voltar, ela continuará anunciando a palavra do Senhor. A Igreja Batista Orla Rio fará o mesmo. Pode vir sobre nós qualquer coisa, mas como a história dos atos da igreja nos denunciam e nos mostram aqui, ela permanecerá, sendo o farol da esperança em meio à Zona Sul. Outros aí podem cair, mas nós vamos permanecer. Outros aí podem falhar, perder a sua esperança, mas a nossa esperança não está nos carros e nos cavalos, a nossa esperança está no Senhor. E assim nós vamos continuar. Pedro continuou a viver sua vida, Herodes morreu. E assim a igreja do Senhor continua. Meus irmãos, que essa então seja a palavra que venha entrar no nosso coração e que nós possamos perceber que maior é o nosso Deus, o nosso Senhor, para todos sempre. Amém? Quero orar pela nossa vida, essa manhã, essa exposição, e pelo que Deus falou conosco nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, porque a Tua palavra é clara em nos mostrar, Senhor, que na história da igreja do Senhor, coisas como essa aconteceram. Momentos da perseguição, momento em que o lobo tentava tragar as ovelhas, momento em que se levantou, meu Pai, antagonistas, se levantou homens com sua arrogância, com sua ignorância, achando que é um Deus. Mas havia, Senhor, um povo de Deus que estava em oração e lutando, que não deixava se entregar, que não deixava se desanimar, mas permanecia em oração, acreditando que há um Deus que pode a qualquer momento virar o jogo, que há um Deus que pode a qualquer momento mudar toda e qualquer situação, e o teu livramento pode vir sobre aqueles que um dia estão sendo perseguidos. Veio sobre Pedro, que foi liberto poderosamente pelo anjo que foi enviado pelo Senhor, saiu como se nada tivesse acontecido, continuou pelejando na batalha do Senhor. O teu livramento pode acontecer, mas, Senhor, também podemos enfrentar a morte. Mas o quão bonito é, meu Pai, morrer em teu nome e sermos recebidos com um abraço teu, e dizer que em tudo batalhamos, entregamos a nossa vida completamente ao Senhor. E por último, temos uma certeza também, meu Pai, que o Senhor sempre triunfará, que
que o Senhor sempre, meu Pai, vencerá as forças malignas desse mundo, e a igreja do Senhor sempre permanecerá, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E é com essa certeza, meu Pai, que nós queremos estar estabelecidos na nossa vida. Pode levantar quem for, cairá, ruirá perante ao único Deus vivo, nosso Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo continue guardando essa certeza no nosso coração, no teu Santo Espírito, meu Pai. Continue gerando a vida da tua igreja no sentido de permanecer, de continuar a batalha até que o Senhor volte. A Igreja Batista Rola Rio continue perseverando. E nesse tempo, Senhor, continue anunciando o Evangelho que cura, restaura e transforma. Que através do Senhor Jesus Cristo nós podemos conhecer e ter acesso ao melhor presente desse mundo, a salvação em Cristo Jesus, a vida eterna. E queremos um dia estar contigo, Pai. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pedro pregou muito bem e nos deixou claro que nós